Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e o tema de hoje é notação científica. Você sabia que a distância entre a Terra e o Sol é de 150 milhões de quilômetros? São tantos zeros que a gente até se confunde. Para facilitar a nossa visualização, foi inventada a notação científica. Com ela, podemos escrever o número 150 milhões da seguinte forma: 1,5 vezes 10 à oitava. Como que fazemos isso? 1,5 vezes 10 à oitava é a mesma coisa que 15 vezes 10 à sétima, né? Contamos uma casa decimal depois da vírgula. 15 vezes 10 à sétima, quanto que é? Basta acrescentar no número 15 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se marcarmos aqui, temos de volta o número 150 milhões. Em algumas situações, precisamos trabalhar com números que apresentam muitos algarismos, e sua escrita de forma tradicional se torna confusa. E daí vem a notação científica, que nada mais é do que uma forma de representar um número utilizando potências na base 10. De forma generalizada, escrevemos o número em notação científica da seguinte forma: é um A que varia entre 1 e 10, né? A maior ou igual que 1 e menor que 10, vezes 10 elevado a n. No nosso exemplo da distância entre a Terra e o Sol, que era de 150 milhões de quilômetros, reescrevemos esse número da seguinte forma: 1,5 vezes 10 à oitava. Nesse caso, 1,5 é o nosso A, 10 à oitava, né? O 8 é o nosso N. Tranquilo, né? Então vamos lá para alguns exemplos. Vamos para esse primeiro número. Podemos reescrevê-lo como sendo 25 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 25 vezes 10 elevado a 10. Mas se lembrarmos como foi definido, o número escrito em notação científica é o A vezes 10 elevado a n, sendo que o A tem que ser maior ou igual que 1 e menor do que 10. Então, se escrevermos esse número em notação científica, fica 2,5 vezes 10, e aqui mudamos a vírgula, que estava depois do 5 para antes do 5. Então, fica 10 elevado a 11. Vamos fazer o segundo exemplo? O mesmo raciocínio, só que agora já vamos fazer direto, né? Esse número fica 1 vezes 10, contamos os números de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, é 1 vezes 10 elevado a 13. Por fim, o último exemplo, vamos escrevê-lo como 1,234 vezes 10 e contamos o número de casas decimais até chegarmos nesse algarismo 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, fica vezes 10 elevado a 12. Tranquilo, né? Bom, a notação científica ela não se limita apenas a grandes medidas. Vamos ver um exemplo. O vírus que causa a Covid-19 possui um diâmetro que varia de 50 a 200 nanômetros. Essa menor medida de 50 nanômetros equivale a 0,000000005 metros. E quantidades como essa também podem ser escritas na forma de notação científica. Como fazemos? Tomamos o primeiro número diferente de zero à direita da vírgula, que nesse caso vai ser o 5, vezes 10, e contamos o número de casas decimais até chegar nesse número. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 5 a 8. Mas como estamos deslocando a vírgula da esquerda para a direita, fica menos 8. Então, é 5 vezes 10 a menos 8. Vamos então fazer um exemplo dessa parte. No primeiro caso, tomamos o primeiro número à direita da vírgula diferente do zero. Então, fica 5 vezes 10 e contamos o número de casas decimais. 1, 2, 3, 4. Então, 5 vezes 10 a menos 4. Esse segundo exemplo, a mesma coisa. Tomamos o primeiro número diferente de zero à direita da vírgula e contamos, multiplicamos por 10
e contamos o número de casas decimais, até chegar nele. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. Então, 7 vezes 10 a menos 7. E o mesmo raciocínio feito para o último exemplo, que vamos escrevê-lo como 1 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a menos 13. Vamos agora, então, ver algumas operações com notação científica. Bom, a notação científica nada mais é do que uma potência. Então, vale as regras de multiplicação e divisão de potências, né? Então, no primeiro caso, como que fazemos? 5 vezes 10 à quarta vezes 10 à sexta. Então, vai ser 5 vezes potências de mesma base, conserva a base e soma expoente. 10 elevado a 4 mais 6, que é 5 vezes 10 elevado a 10. Agora, quando temos dois números escritos em forma de notação científica, podemos fazer da seguinte forma. Multiplicamos o 3,4 vezes 2, que vai dar 6,8, vezes 10, e multiplicamos o 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo. Uma multiplicação de potência de mesma base, conserva a base soma dos expoentes. Então, fica 10 elevado a 2 mais 3, que é igual a 6,8 vezes 10 elevado à quinta. E a mesma ideia vale para a divisão. 3,4 vezes 10 ao quadrado dividido por 2 vezes 10 ao cubo, podemos fazer da seguinte forma. Dividimos 3,4 por 2, que vai dar 1,7, vezes 10. 10 ao quadrado dividido por 10 ao cubo, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes, que é 2 menos 3, que vai ser igual então a 1,7 vezes 10 elevado a menos 1. Deu para entender? Bom, pessoal, então a aula de hoje era isso. Bons estudos e até a próxima!